Ô, gente, opa, deixa eu tirar o meu som aqui rapidinho que eu esqueci, silenciei. Ô, gente, então, boa noite. A gente vai fazer hoje mais uma live, né? Dessa vez com o Dr. Callahan, Alan Callahan, e vou, a gente vai chegando e vai se posicionando aí para ouvir, para participar. É, a live é sobre os protestos antirracistas nos Estados Unidos e o Brasil, né? Então, esperar o Dr. Callahan chegar. Bem-vindo, bem-vindo é quem vai chegando por aí. Sinta-se bem acolhido, bem acolhida, e a gente se alegra com a presença de vocês. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Ainda não. Marcos Vieira. Valeu, Marcos. Antônio, meu querido, um abraço. Jorge. Bem-vindo, Jorge. Cláudio. Calan está perguntando se eu vou ligar para ele. Jorge, dá uma ajudazinha aí a Callahan, que ele está me perguntando se eu vou ligar para ele. Deixa eu falar aqui com ele rapidinho. Vai. Obrigado, Marcos. Um grande abraço. É, Sempre escuto falar muito bem de sua pessoa. Márcia, prazer ser aqui de novo. Deixa a gente tentar aqui se acertar com o Callahan. Ele está já no Insta, mas Callahan é novo no Instagram, né? Então a gente está dando essa assistência aqui para ele. Marcos, só gente boa que eu conheço, é, gente que te conhece também. Então só pode ter coisa boa aí, né? Os textos muito bons. De vez em quando leio alguma coisa que você publica. Oi, Cláudio, meu querido. Né? Precisamos fazer uma live juntos, eu e Marcos, Teologia e Literatura. Coisa boa, hein? Jorge, dá uma mãozinha para o Callahan. Eu acho que. Ah, pronto, apareceu aqui. Muito bom, cara. Deixa eu ver se pega aí. Ah, Pronto. tá bom, tá bom. Deixa eu atrasar Bo um pouco para não bo cortar a minha imagem. ok, tá certo. Tudo bom, meu irmão? Boa Boa noite, noite. camarada. Que bom Bom te demais te ver. ver. Ah, Igual- idem, sempre. sim. Então, antes da gente. É muito bom ter você aqui, viu? Antes da gente iniciar propriamente dito, eu vou ler aqui aquilo que são as últimas palavras do George Floyd, né? Eu vi que colocaram aqui numa petição que está circulando pela internet, dispuseram assim em forma de versos, né? A gente gostaria que não fosse versos, que não fosse uma poesia engajada para despertar a consciência das pessoas, que fosse, né, aliás, que fosse uma poesia engajada para despertar a consciência das pessoas, e não as palavras reais de alguém que morreu da maneira que morreu, né? Então eu vou ler essas palavras. Sábado passado eu fiz uma live com a Gisélia Cruz e eu li as últimas palavras de alguns jovens mortos aqui no Brasil, né? Tem uma página no Facebook que faz alguns cards
com essas últimas palavras, né? Tipo, por que atirou em mim, né? Eu estou com farda de escola, né? Algumas palavras impactantes de quem recebe hostilidade alheia devido à sua cor de pele. Enfim, eu vou ler, depois a gente começa a bater nosso papo, fazer nossa conversa, meu amigo. Bem-vindo quem está chegando aí, bem-vinda. Estas foram as últimas palavras de George Floyd, um homem de 46 anos que morreu nos Estados Unidos, enquanto um policial o imobilizava no chão, ajoelhado sobre seu pescoço por quase 9 minutos. Cara, meu rosto, eu não fiz nada grave. Por favor, por favor, por favor, eu não consigo respirar. Por favor, cara. Por favor, alguém, por favor, cara, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Por favor, cara, eu não consigo respirar. Meu rosto sai de cima. Eu não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar. Droga, eu, eu não vou me mexer. Eu não consigo me mexer. Mãe, mãe, eu não consigo. Meu joelho, meu saco, eu vou morrer. Eu vou morrer. Me sinto claustrofóbico. Meu estômago dói, meu pescoço dói, tudo dói. Alguém me dê algo, água ou algo. Por favor, por favor. Eu não consigo respirar, policial. Não me mate. Cara, eles vão me matar, por favor. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Eles vão me matar, eles vão me matar. Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Por favor, Senhor. Por favor, por favor. Eu não consigo respirar. E assim, né, foram essas as palavras que não sei se quem acompanha aí ouviu essa sequência de palavras na mídia, né? A gente fica conhecendo a frase famosa, né? Eu não consigo respirar. Meu irmão, então, nesse percurso das lives a gente tem feito uma autoapresentação, primeiramente, né? Então eu peço que você se apresente para quem acompanha a gente aqui. Algumas pessoas já te conhecem, né? Depois eu me apresento, tá bom? Tá bom, então. É, sou Alan Callahan e colega deste pastor estimado aqui, um bom amigo. E, entre outras coisas, e, dei aulas em várias instituições no Brasil e nos Estados Unidos. Sou biblista e nesse instante estou refletindo profundamente sobre esta conjuntura bem complexa e complicada. Fico muito grato e muito honrado ficar neste espaço com vocês, minhas irmãs e meus irmãos, queridas e queridos, amadas e amados no Brasil. Muito obrigado, Carlos. Eu vou me apresentar, tem pessoas que estão aqui que certamente não me conhecem ainda. Então, sou Adriano Portela, dos Santos. Eu sou natural de Santo Amaro, aqui na Bahia, e sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.
Sou da área de literatura, né, de letras, minha formação na UFBA, né, Universidade Católica na UFBA. Sou funcionário público e tenho feito essas lives às quintas-feiras, com temas políticos, né, sociopolíticos, e outras lives ao sábado com temáticas mais especificamente teológicas, né. Essa com Callahan poderia ser uma live no sábado, né, já que Sim. ele é biblista e E se tudo Deus mais. quiser, certo. Mas devido a essa conjuntura que a gente está vivendo, quanto antes pudéssemos fazer essa live, seria melhor ainda. Então estamos fazendo hoje, ainda no calor dos eventos, né, que acontecem aí. Alguém colocou, Carla, a pergunta para a gente, eu acho que foi o Antônio, que é anglicano lá de Pernambuco, mas está no Rio Grande do Sul. Aqui no Brasil ontem ocorreu a morte de uma criança de 5 anos. A mãe, secretária do lar, né, como a gente fala, empregada doméstica, foi trabalhar na casa de uma mulher branca, primeira dama, né, esposa de um prefeito de um município do interior. E essa patroa, essa mulher, incomodada com os choros da criança, colocou a criança no elevador para encontrar a mãe nos andares de baixo. E a criança se perdeu, se atrapalhou e acabou caindo do nono andar do prédio, né? Então a gente está com essa dor aqui de ontem para hoje, ruminando ainda, né, digerindo. Né? Eu queria falar um pouco sobre a contextualização dessa live, né? O Callahan depois também pode dizer o que é que ele sente, o que é que ele pensa a respeito dela. Primeiro, a grande questão evidente é esses protestos antirracistas que acontecem nos Estados Unidos, mas que já tomou o mundo, em decorrência da morte de George Floyd, e que já chegou ao Brasil e que nós tínhamos motivos para esses protestos bem antes da morte do George Bem, Floyd. bem antes, certo. Dias antes da morte, Infelizmente. é, bem antes da morte do George Floyd, houve a morte do garoto João Pedro, de 14 anos, morto com um tiro de fuzil pelas costas, dentro de casa. Um tempo antes houve a morte da garota Ágata, numa Kombi, né, num transporte coletivo com alguém da família, um tiro invade, mata a criança. Houve a morte da menina Beatriz em 2017, na quadra da escola, na quadra esportiva da escola, uma bala a alcançou. A morte, né? Enfim, a gente teria muitos casos. Enfim, a gente recebe esse influxo que vem dos Estados Unidos, mas a gente já luta com isso desde muito. Depois, eu acho que uma coisa que, para mim que sou cristão, para você que caminha por essas veredas também, é biblista, acho que o contexto da leva é importante porque há uma compactuação de cristãos e cristãs com o que a gente vem chamando de necropolítica, né? Política de morte, é uma pactuação com governos que não se comprometem, não têm uma ética de responsabilidade com vidas de maneira ampla, né? Mas com uma fatia, uma supremacia que já está aí há muito tempo. Não sei o que é que você diz, meu amigo, sobre o sentido dessa live, né? Desse tema que a gente traz, para quem nos acompanha agora aí, né? Ah, ah, em primeiro lugar, gostaria de apresentar minhas condolências, né, para as famílias que estão sofrendo uma perda tão dolorosa, tão trágica. E é, que toca o mundo inteiro. E a gente está experimentando mais uma vez as consequências históricas deste projeto da modernidade, do Estado,
e Estado que tem as próprias raízes dele na escravidão, na opressão. E tudo isso começou com uma lógica sistêmica da morte, tá? Especialmente a respeito das descendências, das pessoas de descendência africana. Por quê? Porque a opressão deles não somente é característica, mas o Estado moderno do chamado Novo Mundo é constituído por esta violência. Esta violência não é uma coisa de um sistema quebrado. O sistema não é quebrado. Não. Isso não fica quebrado. Pelo contrário, está funcionando direitinho. Para matar, para estuprar, para roubar. Isso, e a cleptocracia moderna funciona assim. E o sistema precisa de vítimas. Sempre de vítimas, de uma certa forma. E a gente está vendo tudo isso, mais uma vez, isso. E longo que o Estado está funcionando do jeito dele, isso vai continuar. Né? Quanto tanto aqui nos Estados Unidos, como aí, por a mesma razão. Dois países estabelecidos na escravidão, na escravatura dos afrodescendentes. Então. Mas a fase da escravidão como é que se diz? Escravidão estabelecida, aberta, isso passou. Mas os descendentes ainda estão aqui. Isso é o problema. Isso é o problema demográfico. Né? O Brasil tem um surplus de afrodescendentes. Os Estados Unidos também. Né? E isso é o problema. E a polícia e outras políticas para resolver esse problema. Então, a gente está vendo tudo isso. Não é, nem mistério, nem acidente, nem nada disso. Que faz parte do plano, faz parte da lógica. É muito importante isso que você está dizendo, né? E é um soco no estômago, né? Assim, um choque de realidade, porque alguém pode pensar que é só uma característica do Estado, alguém pode pensar que é um tempo, não é? Assim, mais uma faceta do tempo. Você está recuando mais ainda, sendo mais profundo e dizendo é a natureza do Estado, né? É sistêmico. Né? Isso. Ele sempre terá vítimas por fazer, e essas vítimas recorrentemente somos nós, porque historicamente esse Estado assenta suas bases na escravidão. Isso ninguém consegue retirar. Né? Isso é um choque de realidade. E aí você diz ainda uma outra coisa, né, que
Talvez para alguém possa soar como um pessimismo, como uma derrubada de esperanças. Eu sei que não é isso, porque eu já lhe conheço e sei mais ou menos quais são os caminhos que você gosta de percorrer, mas alguém pode tomar quando você diz, vai continuar, não é? Certo. Pensar que é um pessimismo. Mas não, é por saber justamente que no interior desse Estado, no interior dessas estruturas, está esta lógica, né, é sistêmico, como você disse, e vai se perpetuar de alguma forma. Isso não significa que a gente deve parar, cruzar os braços, né? Ah, E aqui no Brasil, interessante, fizeram as duas matérias, né, de jornal, né, televisivo, dizendo, não, eles estão na rua para mudar o mundo, né? A gente deve continuar alimentando, né? Mudar o mundo. Mas sem sermos ingênuos de pensar que ainda que a gente alcance outros patamares, né? Tenhamos outras conquistas, essa lógica permanecerá sempre, né? Acho que isso é um pouco algo que a gente pode extrair do que você está nos dizendo, né? Carla, a gente está acompanhando aqui do Brasil, não é? Esses protestos já há quase 10 dias, mais ou menos, né? A mídia sempre faz um recorte, querendo ou não, e alguns veículos de comunicação eu percebo que fazem um recorte sobre a questão é, do depredamento de patrimônio, né? do, é, de alguns saques, né? E outras coisas, mas você está aí, né? Você vê algumas outras coisas mais minuciosas que a gente, desse momento atual, e vê com mais detalhe, né? O que se tem dito, pensado acerca desse fenômeno. O que é que você pode trazer para a gente, assim, do que está veiculando de pensamento, qual é o clima que está aí um pouco, qual a análise que você faz, né? ah, é, primeiro, com certeza, a gente aqui ainda está passando um momento bem tenso, bem intenso. E como, como você já disse, as manifestações seguem e o, os manifestantes não estão pensando em parar. No mesmo tempo, isso é apenas uma crise que a gente está negociando nesse momento, certo? A gente não tem luxo de negociar uma crise só. Isso é uma coisa de prazo vencido no século XXI. Não. Especialmente a gente. A gente, quero dizer, todo mundo, todo mundo aqui, e aí? Né? Tá passando crise da saúde pública, né? Crise e, no mesmo tempo, a crise do clima não para, não, ainda está em seguida. Crise da economia. A economia aqui fica bem fraca. E ouvi falar que vocês estão passando mais ou menos a Uhum. mesma situação, super complicada. E, acima de tudo isso, uma crise global da governabilidade, né? A gente está enfrentando governos que não
aparentemente não tem consciência da gente. Não pode, em todos os sentidos, irresponsável. Não pode responder, não pode não pode falar diretamente com a gente de uma forma digna, de uma forma apropriada, né? E isso é problema aqui nos Estados Unidos. Ouvi falar que vocês têm, como é que se diz, complicações semelhantes, né? Aí, mas em outros lugares também, porque o mundo está o mundo está passando num momento em que todas estas crises que a gente está enfrentando simultaneamente, agora se tornaram o novo normal. Isso é normal agora. Uhum. É uma coisa. É, Outro, desculpas para esta outra observação de pessimismo, né? Mas para mim não, de acordo com a minha ótica, não. Pelo contrário, precisamente porque a gente está enfrentando estas crises no mesmo momento, no mesmo tempo, estamos vendo dois efeitos. Primeiro, o efeito óbvio, de desafio. Desafio em todos os aspectos. Desafio econômica, social, psicologicamente, em todos os aspectos. Né? Desafios em todo lugar. No mesmo tempo, estes próprios desafios indicam outras possibilidades. E eles indicam um momento propício para fazer um outro tipo de intervenção. Eu gostaria demais da frase do poeta Tiago Mello, né? Outro jeito de sim. caminhar, né? Outro jeito de caminhar. E isso é uma potencialidade, mas é uma escolha, nem simplesmente uma opção, não. Ou seja, o governo não vai oferecer uma opção viável para a gente. Isso não vai acontecer. Ou a economia, ou a sociedade burguesa. Não. Tem várias opções para a gente. Escolhas, não. A gente tem que escolher, né? Porque a escolha significa uma realidade que ainda não existe, que a gente deve construir com nossas próprias mãos, né? Não vai simplesmente acontecer. E qualquer teoria, qualquer lógica da mudança da história, que tem esta noção de uma história que vai acontecer automaticamente, um processo quase natural, sobrenatural. Não.
Isso não, Isso, sim, esse tipo de pensamento neste momento não dá certo. é, A isso que gente, eu queria, isso que eu queria dizer quando eu falei que, porque eu conheço o seu pensamento, sei que você não está sendo pessimista, né? Pelo contrário, o seu realismo quer nos tirar de lugares de ingenuidade, né? Lugares de inocência que acha que virá, né? Que será dado, que teremos o tratamento que a gente espera ter. Isso não acontecerá, né? Eu entendo que só fala isso. Então, é um realismo para dizer que a gente tem que fazer essa escolha, a gente tem que se postar como quem caminha, né? Como quem abre veredas, abre sendas, né? E acho que é muito importante a gente se dar conta disso nesse momento em que são oferecidas opções um tanto quanto, não sei se posso usar a palavra, né, mas distópicas, né? Não são, não são opções utópicas, no sentido de que um lugar que a gente deseja construir, que é isso, possível, mas distópicas porque são respostas inadequadas para aquilo que o tempo pede, né? Então, como o sobrenatural, né? Como, por exemplo, em plena pandemia, não minorando, não menosprezando a importância da fé, mas em plena pandemia se acha que continuar se reunindo para cultos, para celebrações das diversas religiões, é a resposta viável para esse momento. Sim, orar é importante, manter a fé é importante, porque a fé nos leva à esperança e tudo mais, mas exige um plus, né? Um algo mais. Eu queria retornar, Carla, ao que você dizia sobre nós não temos luxo de administrar uma única crise por vez, né? Para pensar um pouco as respostas que o povo negro dá aqui no Brasil, não sei como tem sido aí nos Estados Unidos, mas como a resposta que o povo negro tem dado no Brasil à questão da pandemia, e aí enfrenta algumas crises, não é? Por exemplo, eu ouvi uma análise outro dia dizendo, mas o povo não se importa com o vírus, né? Está havendo mortes, a periferia não se importa com o vírus. E alguém dizia, mas veja, a periferia já se acostumou como sendo normal a morte a que ela está exposta diariamente. O vírus é só mais uma possibilidade de morte. isso, exatamente. Né? Então, o menino morrer com um tiro de fuzil nas costas dentro de casa, Sim, aquilo é a realidade. dentro da Né? casa. Dentro da casa, Né? né? Na O rua, vírus não. nesse sentido, o vírus nesse sentido é algo extraordinário que talvez não Isso, represente tanta ameaça quanto é, tantas outras coisas. Faz 3 dias, 4 dias, que um barbeiro voltando para casa de moto, a polícia disse, se assustou com o rapaz na moto e atirou na cabeça. Né? Essa é a realidade. Então, quando a gente vai para as grandes periferias, que o povo diz, não, eu vou para a rua, né? Eu vou me juntar com outros, eu vou ao trabalho, e sofre a crítica de pessoas que estão tendo a possibilidade de poder estar em casa, isso, talvez essas pessoas não entenderam que o real de quem vive isso é a, a bala que ameaça todos os dias. Né? Uma outra coisa, Calan, essas pessoas, né, nossas, como eu dizia, elas já estão acostumadas com essa exposição à morte, estão administrando essa crise, que se ajunta com a pandemia, mas estão administrando ainda a crise que é, e agora, para me alimentar, meio-dia, hoje ainda, não é? isso. Amanhã de manhã. Então, se administra essa crise, como você falou bem, e se administra, enfim, uma infinidade de crises. Né? A crise, sobretudo, subjetiva, no sentido de dizer minha vida tem valor. Né? Então, diariamente, estas pessoas precisam responder a si próprias isto, porque o cotidiano, a realidade, está impondo para elas que a vida delas não tem valor. Então, há uma crise subjetiva que é a primeira a ter que dar conta ainda. Né? Enfim, então, muito boa essa sua colocação. Né? Acho que a gente não tem esse luxo. Enquanto as pessoas brancas estão, alguém dizia esses dias, estão pensando, sim, mas o ano letivo, o semestre da faculdade do meu filho de medicina
vai ser cancelado? O curso de Direito vai cancelar esse semestre? Nós estamos dizendo, meu filho não receberá uma bala perdida amanhã? Será que eu vou ter como adquirir recursos para alimentar minha família? Entende? Não Isso, são as mesmas preocupações, isso, isso, não é? Então, não isso, são. isso. Enfim. O, o, e, e, e a praga chegou no momento em que essas outras crises já tomaram conta da vida cotidiana da gente, né? Mas isso é uma prova, mais uma prova, que a gente está vivendo, a gente está acostumando a viver sob um regime realmente um regime da morte. Tem várias formas, né? Uhum. Mas isso é a questão, ou seja, numa, é, na forma de uma pergunta simples, talvez seja simplística, mas me desculpe. Mas uma pergunta seria um outro arranjo, outro jeito seria possível para a gente. Porque tudo não foi completamente Coca-Cola antes da praga, né? Antes da praga, a gente estava no céu, né? Subitamente isso aconteceu. Tudo fica ruim agora. Mas ontem não foi assim. Ontem não foi. O reino não chegou ontem. Né? A gente não perdeu alguma coisa, um estado utópico, não. Pelo contrário. Então, isso faz parte, essa questão da saúde pública, faz parte antes do pandemia, né? Bem antes. Acesso à saúde, acesso aos serviços e remédios, tratamento, e tudo isso foi questionado bem antes desta crise mais recente, né? Então, a gente tá trabalhando com tudo isso, a gente deve trabalhar com tudo isso, né? E a questão a gente pode achar, mesmo sob estas circunstâncias, uma alternativa não somente viável, mas uma alternativa desejável. O que a gente realmente quer? E, e isso é alguma coisa que deve ser construída para a gente. E começando na cabeça da gente. Não, realmente, começando no coração da gente. É? E passando a cabeça até as mãos. Né? Uma coisa curiosa
do contexto desta experiência, deste desafio da quarentena, né? A gente deve fazer quase tudo um pouco mais devagar. Tem que pensar um pouco mais. Tem que suspender várias atividades cotidianas. E várias, não, talvez não muitas, não, mas várias, e realmente não tem muito valor, não tem muita importância. Distraição, né? Distraições. Pascal, o filósofo Pascal fala disso, né? Que isso é porque em francês a palavra para treinamento, distraição. Distraição. Entre aí ele fala, sim, sim, o show e coisas desse tipo. De acordo com o Pascal, distraição, distraições. A vida consiste de distraições. As distraições que a gente está buscando. Tá? É? Ok. Mas neste momento é um pouco mais difícil para buscar, para conseguir certas distraições, né? E Sim. neste momento a gente pode fazer uma pausa, pode refletir um pouquinho sobre a vida. E eu acho que também as manifestações são indiretamente uma consequência, um fruto deste momento da reflexão. Muita gente tá chegando à conclusão, tudo isso é doido. Isso não faz sentido. Isso a gente não, ninguém aguenta esse arranjo aqui. Alguma coisa tem que mudar. O que a gente vai fazer? Então, eu acho que tudo isso está fazendo parte como é que se diz? Na arte que o povo está fazendo na rua. Isso é interessante, né? Você colocar os protestos antirracistas como fruto dessa possibilidade que estamos tendo de viver mais recolhidos e recolhidas, né? E perceber que a vida tem muita coisa que não faz sentido, são distrações, né? Como você falou, e ao mesmo tempo, voltando de novo, a postura de alguns e de algumas diante da pandemia, a nossa dificuldade no início do isolamento social de vivermos essa experiência, né? Porque ainda aquele desejo de busca de distrações, né? de não encontrar essas realidades fragmentárias, né? Doídas, né? Então isso é muito interessante. Estou falando tudo disso, como observação, não como um julgamento, né? Sim, sim. Porque Claro. a gente está enfrentando tanto estresse, tanta contradição, frustração, perigo e tudo mais. E depois um dia cheio desse tipo de coisa, eu quero um pouco de distração para aguentar tudo isso, né? Mas a gente fica numa outra situação agora. Antônio Risério, aqui no Brasil, na Bahia, dizia que a gente funciona em dois módulos diferentes, né? A cidade tem uma faceta do trabalho, mas depois tem uma faceta da distração, né? Ela faz essas alternâncias, que é o ritmo de cada um de nós. Eu quero saudar cada pessoa que está chegando aí.
no início muita gente te saudou, Carla, mas Ah, a gente tá. estava tão ávido, estávamos tão ávidos desse bate-papo que não saudamos direito às Não, pessoas. por favor, pastor, faça. Então, chegou aí o Marcos, né, Ah, que Monteiro, bom. chegou o Jorge Neri, nosso amigão, chegou o Cássio, foi seu aluno também, Que pastor bom da demais. Igreja Presbiteriana Unida. Chegou o Zósimo, amigão. Ah, que bom, que bom. Chegou muita gente aí, né? É, Calan, eu queria focar um outro aspecto contigo agora, não é? A gente que circula por alguns autores e alguma história da, da postura da religião ou dos direitos civis, enfim, a gente está acostumado a ouvir falar do não violência, né? Da não violência. Gandhi, Luther King, né? Um pouco Desmond Tutu, né? Da não violência. Quer dizer, conseguir mudar a realidade a partir de uma postura não violenta. Mas há também a desobediência civil, né? Que Desmond Tutu enfrentou, fez isso, né? Estimulou o Martin Luther King, né? Só que nós religiosos, gostamos muito de ficar no não violência. Desobediência civil a gente não gosta muito de falar, né? E aí a gente E aí a gente vê nesse contexto dos atos a questão do que tem se dito dos vandalismos, né? A mídia diz um pouco, do quebra-quebra e tudo mais, e uma perspectiva de rejeição aqui, ali, da validade dos protestos por causa desses atos que acontecem, né? O que a gente pode dizer, né, a partir disso, tudo que eu falei? Que análise que a gente faz, né? Aqui no Brasil circulou um pouco a frase do Malcolm X, né? Não confunda, né, a reação dos oprimidos com a violência dos opressores, né? Um pouco Ah, isso, hum. né? Então, como é que a gente pode analisar isso, Carla, né? É, é, a primeira observação seria que esta questão da violência é muito curiosa, né? Especialmente aqui nos Estados Unidos, o centro da violência global. E são, somos expertos na violência. Né? E isso é uma questão de exportação para nós. Negócio, grande negócio para nós. Bem sucedidos. O meu país é bem sucedido nesta questão. Né? A exportação da violência. Né? Em várias formas, e várias cabeças brilhantes que têm feito essas invenções infernais para matar pessoas em massa, né? De formas espetaculares. Então, vocês sabem disso. Então, o mundo inteiro sabe que os Estados Unidos pode é um país que pode destruir mais, pode matar mais, pode derrubar mais do que qualquer país na história do mundo. Poucas pessoas estão falando sobre este assunto. E isso é coisa bem séria, bem complexa a respeito da questão da violência. Né? Mas quando alguém, fulano de tal, Zé Povinho, com, com pedra na mão, quebra um vidro em algum lugar, isso
pecado sem perdão, né? Então, esta questão de proporção faz este papo sobre a violência muito bizarro, no meu ver, né? Tem E uma. então, Jesus falou desta curiosidade, né? De focalizar em coisas pequenas, enquanto ignorando coisas enormes, né? E a gente tem essa tendência, especialmente a respeito desta questão da violência, né? Isso é um aspecto bem problemático Uhum. na discussão, no meu ver. Tem um aspecto, Calan, que eu fico pensando assim, que é manifestação do que a gente já sabe, né? Então, silencia-se diante de vidas que são afrontadas, mas o patrimônio é feito Deus, né? É intocável. Vidaça não pode quebrar, né? Mas uma criança pode cair do nono andar, Isso não é? é absurdo e obsceno. Sim, é obsceno. O que é importante, né? É, é. Então, é obsceno é, tentar macular, né? Uma reação civil, social, diante da quebra de vidraças e outras coisas que nem chega a tocar o corpo humano. Né? Então, isso revela justamente a mentalidade, né? Que coisa que é importante. Né? A gente contemporiza, relativiza diversas afrontas ao corpo humano, haja vista essa sequência de mortes por estrangulamento, né? Ou num tipo de golpe específico da polícia. Aqui no Brasil, ano passado, um jovem foi morto no supermercado, salvo engano, por um guarda, por algo do mesmo tipo. Né? Enfim, tolera-se isso, mas não se tolera outras coisas. Né? Enfim, é realmente obsceno. Nós temos aí 7 minutos dessa live. Eu vou puxar uma pergunta que Sidney, acho que Sidney, trouxe aqui para gente. Se eu não me engano, é o Sidney que foi nosso aluno na Faculdade Batista Brasileira, na FBB. Ele diz assim: os Estados Unidos saiu de Obama para Trump. Como compreender isso? Né? Pergunta complexa. É muito difícil, muito complicado, mas veja só. Vamos resistir, pelo menos pelo benefício da nossa conversa, vamos resistir à tendência de fulanizar a ordem política. Quero dizer que temos tendência de ver a função partidária, eleições, políticos e políticas, personagens políticas, como o começo e fim do processo político. Não é assim. Não é assim. O político, especialmente o político sucedido, ela é um produto, um sintoma
do sistema que produz políticos e políticas, né? Um E tanto melhores, um partidos. tanto piores. Sim, sim. Então, a questão é uma questão do sistema político, né? Qual, qual tipo de pessoa se surge? Qual tipo de político? Qual tipo de política? Qual tipo de partido se surge deste sistema? É coisa boa, partido bom, partido ruim, pessoa boa, pessoa ruim, candidato bom, candidato ruim, produtos do sistema. Então, quando o produto deixa a desejar, tem que, tem que dar uma olhada na indústria, né? Que foi com esse tipo de indústria que produz produtos tão ruins, né? É indústria ruim, né? Então tem que mudar a indústria, tem que mudar a indústria e a gente deve pensar num estado, numa ordem que produz um presidente como o presidente que os Estados Unidos têm. Ou tipo do presidente que o Brasil tem. Ou qualquer país. Porque não quero mencionar o nome. Porque para mencionar nome, pelo menos no contexto da nossa conversa, é para cair nessa fulanização das coisas. Sim. Só um aviso. Daqui a pouquinho vai aparecer aí que vai cair a live. Ah, Nós vamos retornar. Pode retornar, né, Carla? Uma segunda chamada. Sim. se vocês A gente, quiserem, certo? Tá. Ok, tá a bom. gente tem duas questões, pelo menos, para poder ainda discutir. Inclusive, uma provocação que eu vou fazer a partir do que você está dizendo. Eu concordo absolutamente com o que você está falando. Cair na fulanização, muito boa a sua palavra, porque pela análise que a gente vem fazendo, isto é algo mais profundo, né? Do sistema, que é um sistema assentado numa cultura escravocrata e, né, tudo aquilo que a gente já disse, e quem aparece na ponta é só um sintoma de algo muito mais profundo, né? E aí isso me faz lembrar, é o que eu vou falar depois, acho que vai cair a live, mas me faz lembrar de Dietrich Bonhoeffer, né? Que Ah, fala sim. algo sobre isso, de a natureza das coisas, né? E ali ao centro. Bonhoeffer fala, por exemplo, é, a igreja não pode cuidar só dos feridos que foram atropelados por um motorista insano. Ela tem que tirar o motorista do volante. Né? Ela tem que ir ao X da questão. Né? Aí eu quero fazer o link com o que você está dizendo, de não pegar o sintoma, mas ir ao X da questão, né? A questão mais de fundo, mas também ao mesmo tempo de pensar o que eu dizia, de que há figuras melhores, figuras piores, produzidas por esse mesmo sistema de morte que é, se replica, né? Se autogere, né? Então, um pouco isso. Ainda não apareceu o sinozinho aí, mas eu vou encerrar aqui essa Ok, primeira tá bom. live. Vamos. Aliás, deixa eu só concluir aqui sobre Bonhoeffer, para a gente já começar com outra coisa na próxima. E aí, Uhum. Bonhoeffer tem aquilo que a gente chama do tiranicídio, né? A morte do tirano, Hum, hum. né? Que ele ofereceu a vida, inclusive, num contexto como esse. Então, só para concluir isso aí. Quem não conhece Bonhoeffer, no contexto ali da Alemanha nazista, foi morto porque se ofereceu como uma inteligência contra Hitler. Vai cair a live, fica aí, Callahan, que eu vou chamar de novo, você pede para entrar novamente. Galera que está por aí, permaneça, por favor. Obrigado pela presença. Valeu. Deixa eu fechar.
aqui. Vai cair, peraí.